Aula G. Quantidade de movimento. Parte 4. Colisões frontais, plásticas e reais. Colisões plásticas. Nas colisões perfeitamente plásticas, os corpos permanecem juntos após a colisão, isto é, eles possuem a mesma velocidade final. Então essas também são colisões relativamente difíceis de você realizar, mas elas podem acontecer. Você tem uma massa plástica, alguns objetos que colidem e vão permanecer juntos após a colisão. Um exemplo é, por exemplo, se você dá um tiro num pêndulo balístico em que o projétil penetra num bloco ou numa parede e permanece ali. Então você tem uma colisão plástica. Em uma colisão frontal e perfeitamente plástica, a conservação de momento implica que massa 1 vezes velocidade inicial 1 mais massa 2 vezes velocidade inicial 2 seja igual a massa 1 mais massa 2 vezes a velocidade final. Então, se eu conheço a velocidade inicial dos dois corpos, eu consigo calcular a velocidade final com esta equação. Após o cálculo da velocidade final, podemos calcular a energia cinética inicial, somando as duas energias cinéticas, então massa 1 mais velocidade inicial 1 ao quadrado sobre 2, mais massa 2 vezes velocidade inicial 2 ao quadrado sobre 2, isso vai dar a energia cinética inicial. Podemos também calcular a energia cinética final, que vai ser massa 1 mais massa 2, vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2. E então, depois de calcular as duas energias cinéticas, podemos analisar quanta energia foi dissipada. Então é isso que nós vamos fazer no próximo exercício. Exercício 5. Um carro de 1.200 kg, viajando a 108 km por hora, colide frontalmente com uma caminhoneta de 2.350 kg que viaja em sentido contrário a 72 km por hora. Após a colisão, os veículos permanecem juntos. Determinem, letra A, a velocidade do conjunto após a colisão. Então, é uma situação de conservação de momento, então QF igual a QI, ou seja, massa de A vezes velocidade inicial A mais massa B vezes velocidade inicial AB igual a massa A vezes a velocidade final mais massa B vezes a velocidade final. Os dados que eu tenho para essa conta: massa de A 1.200 kg, velocidade A 108 km por hora, divide por 3,6, 30 metros por segundo. Massa de B 2.350 kg, velocidade de B menos 72 km por hora, que aí divide por 3,6 vai dar menos 20 metros por segundo. Substituindo estes dados na equação acima, eu passo a ter que 1.200 vezes 30 mais 2.350 vezes menos 20 é igual a 1.200 mais 2.350 vezes a velocidade final. Então, 1.200 vezes 30, 36.000, menos 2.350 vezes 20, 47.000, é igual a 1.200 mais 2.350, 3.350 vezes a velocidade final. Então, agora, 36.000 menos 47.000 igual a 11.000 dividido por 335. Então, fazer a divisão, divide por 3.550, deu menos 3,098. Então, velocidade final, menos 3,099 metros por segundo, o valor arredondado que eu vou colocar como resposta na pergunta A. Pergunta B. A energia cinética
antes da colisão. Então a energia cinética é a energia cinética de A mais energia cinética inicial de B. Ou seja, a energia cinética inicial vai ser 1/2 massa de A vezes velocidade inicial A ao quadrado, mais 1/2 massa de B vezes velocidade inicial de B ao quadrado. Os dados eu já tenho do exercício A, então massa A 1.200 kg, velocidade inicial A 30 metros por segundo, massa B 2.350 kg, velocidade inicial B menos 20 metros por segundo. Substituindo estes dados na equação, eu vou ter que a energia cinética é igual a 1/2 de 1.200 vezes 30 ao quadrado, mais 1/2 de 2.350 vezes menos 20 ao quadrado. Então, primeira parte da equação, eu tenho que 30 ao quadrado vezes 1.200 igual, divide por 2, igual 540.000. Então, a energia cinética inicial vai ser 540.000 mais, segunda parte, 20 ao quadrado vezes 2.350 igual, dividido por 2, igual 470 joules. Então, a energia cinética vai ser 540.000 mais 470.000. Então, somando agora, 540.000 igual. Então, a energia cinética vai ser igual a 1.010.000 joules, ou em quilojoules. A resposta para a pergunta B é de 1.010 quilojoules. Então, item C. A energia cinética após a colisão. Então, a energia cinética vai ser 1/2 de massa A mais massa B vezes a velocidade final ao quadrado. Os dados que eu tenho, massa A 1.200 kg, massa B 2.350 kg e a velocidade final menos 3,099 metros por segundo. Substituindo na equação, eu vou ter energia cinética igual a 1/2 vezes 1.200 mais 2.350 vezes 3,099 ao quadrado. Então, a energia cinética vai ser 0,5 vezes 1.200 mais 2.350 igual 3.350 vezes 3,099 ao quadrado. Então, 3,099 ao quadrado igual, deu 3,064. Então, multiplicando isso, então agora 0,5 vezes 3.550 vezes 9,638 igual 17.046,7. 17.047 é o resultado desta conta. Então, 17.047 joules, vou anotar isso na pergunta C como sendo 17,05 quilojoules. Agora, a pergunta D. O módulo da energia dissipada durante a colisão. Então, a energia dissipada é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, ou seja, os 17.407 joules menos os 1.110.000 joules, ou seja, a energia dissipada, a energia cinética final menos inicial, vai ser 17.047 menos 1.010.000 joules. Então, 17.000 isto menos 1.000 joules. Não, botei um zero a mais. Zero. 1.010.000 joules. Igual. Deu menos 992.953 joules. Então,
Essa é a resposta. Em quilojoules, isso vai me dar, então, para a pergunta D, 993 quilojoules. Colisões reais. Nas colisões reais, não plásticas, os corpos se separam após a colisão, mas há dissipação de energia mecânica. Para a análise dessas colisões, devemos levar em consideração o coeficiente de restituição, CR, definido como a razão entre a velocidade relativa de aproximação, VRI, imediatamente antes da colisão, e a velocidade relativa de afastamento, VRF, imediatamente após a colisão. Então, a velocidade VRI é a velocidade com a qual os corpos se aproximam, e o VRF é a velocidade com a qual eles se afastam após a colisão. Então, esses dados devem ser observados na colisão. Nós vamos calcular o VRF no caso de uma bolinha que vai quicar sobre uma mesa. Exercício 6. Uma bolinha de ping-pong é abandonada de uma altura de 50 cm acima de uma superfície. Após quicar na superfície, ela volta até uma altura de 40 cm. Determine, letra A, a velocidade relativa de afastamento. Para essa conta, eu vou usar a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes gravidade vezes a altura final menos a altura inicial. Os dados que eu tenho. Velocidade inicial é 0 porque a bolinha é abandonada. A gravidade é menos 9,81 barra baixa, então por isso negativo. A altura inicial é medida de baixo para cima, 50 centímetros, positivo 0,5 metros. E a altura final, a bolinha chega na superfície, é 0. Substituindo na equação, eu vou ter que a velocidade final é igual a 2 vezes 9,81 vezes 0,5. 2 vezes 0,5 dá 1 vezes 9,81. A velocidade final ao quadrado é igual a 9,81. Então, 9,81, raiz desse número, 3,13209, é a minha resposta final. Então, velocidade final, raiz de 9,81 é igual a 3,132 metros por segundo, a minha resposta para a pergunta A. Pergunta B. A velocidade relativa de afastamento. Vou usar a mesma equação, mas agora a velocidade final é 0, a gravidade continua 9,81 negativo, a altura inicial vai ser 0, porque está na superfície, e atinge uma altura máxima de 40 centímetros, que vai ser a minha altura final. Substituindo os dados na equação, eu vou ter que velocidade final ao quadrado igual a 2 vezes 9,81 vezes 0,4. Então, na calculadora, 2 vezes 9,81 vezes 0,4, 7,848. Então, com isso, eu vou ter velocidade final ao quadrado, ficou negativa, porque passou para frente do sinal de igual, é igual a menos 7,848. Menos com menos vai cancelar, e eu vou ter que a velocidade final é a raiz de 7,84. Então, 7,848 raiz 2,801, que é a resposta para a minha pergunta B. Item C. O coeficiente de restituição. Então, o coeficiente de restituição, eu calculo CR igual a velocidade relativa depois, dividido por velocidade relativa antes. A velocidade relativa antes do impacto é de 3,132. Após o impacto, a velocidade relativa é de 2,801 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo na fórmula, eu tenho que o coeficiente de restituição é 2,801 dividido por 3,132. Então, 2,801 dividido por 3,132 igual 0,894316. Então, o coeficiente de restituição é de 0,8943, que corresponde a
89,43% da velocidade após a colisão. Então, este valor, 0,89743, vai para a resposta C. Pergunta D. A velocidade relativa de afastamento após o segundo kick. Então, eu vou trabalhar com a equação do coeficiente de restrição. Agora eu sei que a velocidade relativa antes é 2,801, porque quando a bolinha pica na mesa, ela subiu com a velocidade de 2,801. Então, nesse movimento, ela vai voltar à superfície com a mesma velocidade de 2,801. Então, a velocidade de afastamento no primeiro kick é a velocidade de aproximação no segundo. E a velocidade de afastamento do segundo será a velocidade de aproximação do terceiro, e assim por diante. O coeficiente de restrição já é conhecido, 0,89 agora. Então, substituindo na equação, eu tenho que 0,8943 é igual a velocidade relativa sobre 2,801. Então, isolando, a velocidade relativa vai ser 0,8943 vezes 2,801. Então, esse coeficiente de restrição que eu tenho, vezes 2,801 igual 2,505. Então, essa é a resposta que eu encontrei aqui, que vai ser a resposta para a minha pergunta D. Item E. A altura máxima após o segundo kick. Para isso, eu vou usar a equação que eu já usei nas perguntas A e B. Velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura final menos a altura inicial. Os dados disponíveis. Velocidade final é 0, porque a bolinha parte de subir. A velocidade inicial é 2,513, calculada no item D. A gravidade é menos 9,81. E a altura inicial é 0 quando a bolinha começa a subir. Então, substituindo esses dados na equação, eu tenho aqui a velocidade final 0 ao quadrado, é 0, é igual a 2,513 velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes menos 9,81 vezes altura final menos 0. Então, agora, 2,513 ao quadrado, 6,315, negativo, porque passou para o outro lado, é igual a 2 vezes 9,81, 2 vezes 9,81, 19,62, vezes a altura final, menos 19,62. Então, a altura final vai ser menos 6,315 dividido por 19,62. Então, limpando a calculadora, posso esquecer o sinal, 6,315 dividido por 19,62 igual 0,32186, 0,3219. Então, Ctrl Z, a altura final é 0,3219 metros, ou seja, a minha resposta na pergunta E é 32,19 centímetros.